Nas últimas semanas eu falei aqui no canal sobre as mudanças na lei de estrangeiros. Mudanças que iam restringir o visto de procura de trabalho, dificultar o reagrupamento familiar e alterar as regras para cidadãos da CPLP que querem morar em Portugal. Mas hoje aconteceu algo muito importante, tá, gente? O presidente da República travou, pelo menos por enquanto, essas novas regras. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar exatamente quais são os detalhes do que aconteceu. Por que o Tribunal Constitucional vai analisar esse processo? O que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entendeu ser necessário que seja feita uma análise com rigor para que não corra nenhum tipo de inconstitucionalidade naquela lei que foi aprovada no parlamento. Quem diria, né? Que um professor de direito ia analisar e ia entender que existe ali um forte indício de alguns erros e atropelamentos do governo e do parlamento. Bom, antes de eu te contar tudo sobre isso, eu vou pedir que você já deixe o teu like, se inscreva aqui no canal e, claro, ative o sininho porque a gente está aqui semanalmente trazendo conteúdo de qualidade para te ajudar a entender tudo sobre o contexto de Portugal, análises claras para que você possa sempre tomar e fazer a tua melhor decisão. Então, se você quer apoiar nosso trabalho, deixa o teu like, se inscreve no canal e agora vamos para o vídeo. Bom, o Parlamento Português aprovou recentemente uma proposta de lei que mudava profundamente as regras da imigração. Isso você já sabe, a gente vem falando várias vezes aqui no canal nas últimas semanas. Esse decreto foi uma proposta do governo, no caso do PSD e CDS, somado a um projeto de mais restrição ainda do Chega. Ele foi aprovado com o voto desses partidos e toda a oposição de esquerda votou contra. A iniciativa liberal se absteve, mas de fato em 16 dias úteis o processo foi finalizado e aprovado no parlamento. Depois dessa aprovação, o decreto foi enviado ao presidente da República para ser promulgado. O presidente tem a possibilidade de promulgar, vetar ou então enviar para o Tribunal Constitucional. E foi exatamente isso que o Marcelo Rebelo de Sousa fez. Decidiu enviar ao Tribunal Constitucional para que seja analisado se aquele texto e a forma com que o texto foi montado, foi aprovado no parlamento, é um texto constitucional ou se tem algo que vai ferir diretamente aqueles direitos fundamentais trazidos na Constituição. E também existe uma questão de ilegalidade. Muitos setores, muitos órgãos que deveriam ter sido ouvidos acabaram não sendo escutados antes, de fato, da aprovação do parlamento. Embora o prazo normal para tomar essa decisão, no caso do Tribunal Constitucional, seja de 25 dias, Marcelo determinou um prazo urgente de apenas 15 dias. Mas, afinal, o que ele questionou? Quais foram as indicações, o que foi enviado pelo Marcelo ao Tribunal Constitucional? E são basicamente 3 pontos, tá? Gente, ele deixou tudo mastigado. Aparentemente, no entendimento dele, existem ali alguns vícios bem importantes. Primeiro, o reagrupamento familiar. Gente, com a nova proposta de lei, ficaria muito mais difícil você trazer a tua família para Portugal. E nesse caso, você teria que esperar 2 anos de residência, autorização de residência legal, para que você pudesse reagrupar um cônjuge ou filhos maiores. Então, é um tempo muito longo. Além disso, os filhos menores poderiam sim ser reagrupados, desde que comprove que tenham entrado legalmente no país. E pronto, existe ali uma grande chance de ter uma distância entre os filhos menores e, por exemplo, um dos membros do casal. E ainda tem mais. Quem tem vistos especiais, os vistos Gold, ou que tem autorização de residência altamente qualificada, esses imigrantes ficariam isentos disso. E segundo Marcelo, isso é algo desproporcional, que fere o princípio da união familiar e prejudica especialmente as crianças que poderiam ficar separadas por anos dos seus pais. Então ele lembrou que Portugal tem compromissos internacionais que protegem a família e o interesse superior da criança. E chamou a atenção um detalhe muito importante. Com essa nova regra, reagrupar um familiar poderia levar no mínimo 3 anos e meio. Explica exatamente o porquê. Primeiro, você tem que ter a tua autorização de residência. Então, 2 anos para que você possa fazer o pedido. Até que a AIMA possa analisar, isso demora muito, para que você tenha o deferimento para fazer esse reagrupamento. Então, é realmente algo que vai distanciar muito as famílias. O segundo ponto destacado são conceitos vagos e a falta de segurança jurídica. O decreto, no caso a proposta de lei, fala em competências técnicas especializadas, alojamento normal para uma família na mesma região, circunstâncias excepcionais associadas à complexidade de análise. Tudo isso sem qualquer tipo de definição clara. Então, isso deixa vários critérios que serão definidos pelo próprio governo por portaria. E uma portaria tem uma hierarquia inferior a uma norma aprovada no parlamento. Então, o Marcelo disse que isso gera uma insegurança jurídica muito grande e vai invadir as competências do parlamento. O terceiro ponto é o acesso à justiça. O decreto criava um artigo que limitava a possibilidade de entrar com ações contra a AIMA
quando ela não decide dentro do prazo. Só seria possível recorrer à justiça se a omissão fosse grave, direta e irreversível. Ou seja, ficaria muito mais difícil você proteger os seus direitos em Portugal. Marcelo disse que isso contraria a Constituição e também a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. E tem mais um problema, tá, gente? Esse proposta de lei foi aprovado em regime de urgência, sem fazer as audições obrigatórias por lei, como viu o Conselho Superior da Magistratura e a Ordem dos Advogados. Então, Marcelo deixou claro que isso não é por si só inconstitucional, mas mostra que o processo legislativo foi falho, foi atropelado. Por tudo isso, ele pediu ao Tribunal Constitucional que analise com urgência os artigos sobre rearguamento familiar, os novos prazos, os conceitos vagos e as restrições ao acesso à justiça. Então, na visão do presidente, essas normas podem trazer ali uma desigualdade muito grande, podem violar princípios como igualdade, proporcionalidade, segurança jurídica, princípio da união familiar e até mesmo o compromisso de Portugal com alguns tratados internacionais. E o que isso significa agora? Bom, enquanto o Tribunal Constitucional não decidir, o decreto está travado, ou seja, as medidas não entram em vigor. Então, aquelas alterações ainda não estão valendo. Continua as regras atuais, como a gente conhece na Lei de Estrangeiros. Ou seja, você pode pedir o visto de procura de trabalho sem precisar comprovar que você é um profissional altamente qualificado. Você tem a possibilidade de fazer o reagrupamento familiar com as condições atuais, com os critérios atuais. Você tem a possibilidade, por exemplo, se você já está em Portugal trabalhando com atividades abertas ou contrato de trabalho, entrar com uma ação judicial para pedir autorização de residência da CPLP. Então, isso tudo é possível, mas tenha atenção, o tribunal tem 15 dias para se pronunciar. Se aprovar, as restrições vão entrar em vigor imediatamente. Mas se não aprovar, se considerar que seja inconstitucional, essas normas vão ser vetadas e volta para o parlamento para que possa ser novamente analisado. E aí, depois disso, depois de analisado e votado, aprovado novamente no parlamento, volta ao presidente para que você possa ter ali uma sanção, uma promulgação presidencial. Mas, gente, isso aqui representa uma janela importante. Se você tem a possibilidade e tem o interesse de aplicar o visto de procura de trabalho, por exemplo, na condição atual, você vai ter um tempo ali de 1 a 2 semanas para correr com o teu processo para fazer essa aplicação e dessa forma conseguir aplicar com as regras atuais. E é sempre muito importante destacar, a regra, as mudanças ainda não entraram em vigor e elas não vão voltar para retroagir e prejudicar esses imigrantes. Exatamente porque o artigo 6º da proposta aprovada no parlamento deixa muito claro que somente os procedimentos iniciados após a entrada dessa nova lei em vigor que vão ser ali afetados por essas mudanças e esses novos critérios. Então, se você tem o objetivo de aplicar o visto de procura de trabalho, por exemplo, faça o quanto antes, enquanto você ainda tem tempo, se você tem ali esses critérios atuais, para que você possa desfrutar ainda da norma do visto de procura de trabalho da forma que a gente conhece hoje. A mesma coisa para o reagrupamento familiar e também para ações da CPLP. Gente, é claro que eu sempre vou estar aqui acompanhando tudo o que está acontecendo e trazendo aqui esses conteúdos para vocês que possam entender o que fazer, como fazer para imigrar legalmente para Portugal. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa análise e eu te agreguei de alguma forma, eu quero que você deixe o teu like e se inscreva aqui no canal. E outra coisa, eu sempre quero saber a opinião de vocês. Você acha que o presidente fez certo? Você acha que o presidente está errado e deveria somente promulgar? Eu quero saber o que você acha de tudo isso. Deixa aqui para mim nos comentários e é claro que eu já estou te esperando no próximo vídeo.